Olá galera, vamos falar um pouquinho sobre biomecânica nesse vídeo. A biomecânica ela é uma área que estuda o movimento do corpo humano. A biomecânica ela nos permite analisar as estruturas biológicas durante o movimento do corpo. Para isso nós precisamos de alguns conceitos básicos importantes. Nós vamos começar com esses conceitos básicos nessa videoaula. A princípio, o nosso corpo humano, como nós vemos aqui na imagem, ele pode ser dividido em 3 planos distintos. Plano frontal, que divide o corpo humano em porção anterior e porção posterior. Plano sagital, que divide o corpo humano em lado direito e lado esquerdo, ou um lado e outro lado. E plano transverso, que divide o corpo humano em superior e inferior. Então nós temos 3 cortes dividindo o corpo humano. Um corte sagital, um corte transverso e um corte frontal. Em relação aos planos, nós temos os eixos. O que são os eixos? Os eixos são sempre perpendiculares aos planos. Então nós temos o eixo do carro, o eixo do pneu do carro, e nós temos o pneu. O pneu sempre está movimentando para uma direção, porém o eixo aponta em outra direção. Então um eixo é sempre perpendicular ao movimento, ou seja, forma-se sempre um ângulo perfeito de 90 graus. Já que o plano sagital é um corte dividindo o corpo humano em lado direito e lado esquerdo, o eixo do plano sagital é o eixo látero-lateral. A gente pode ver que no movimento de flexão, extensão, hiperflexão, hiperextensão, dorsoflexão, flexão plantar, flexão do tronco, flexão da cervical, todos esses movimentos estão dentro do plano sagital e o eixo é látero-lateral. No plano frontal, nós temos o eixo perpendicular a esse plano, então o eixo é antero-posterior. Nós podemos ver na imagem. Então todo o movimento de abdução, adução, hiperabdução, hiperadução, desvio radial, desvio ulnar, inversão do pé, eversão do pé, estes movimentos todos são caracterizados dentro do plano frontal, eixo antero-posterior. No plano transverso, nós temos a caracterização do eixo crânio-caudal. Os movimentos dentro do plano sagital são rotação medial, rotação lateral, rotação de tronco, rotação de cervical. Dentro do eixo crânio-caudal, frente ao plano transverso. Uma vez que nós já vimos o plano, os planos, os eixos e os movimentos frente às estruturas, nós temos que levar outro fator importante em consideração, a questão de alavanca. E nós temos 4 componentes básicos da alavanca: força, eixo, a barra rígida e a resistência. Na alavanca biológica, a força é representada pelo músculo, ou seja, pelo tendão de inserção do músculo, que representa a força. A barra rígida nada mais é do que o tecido ósseo, o eixo, nossa articulação. E a resistência pode ser a própria força da gravidade ou até mesmo uma carga externa. Nós temos 3 classes de alavanca: interresistente, interpotente e interfixa, como nós podemos ver na imagem. Quando nós observamos a alavanca interresistente, observem que
A resistência está localizada no centro da barra rígida, a força e o eixo estão localizados nas duas extremidades, caracterizando a alavanca interresistente. Na alavanca interpotente, nós temos a força aplicada no centro da barra rígida, o eixo e a resistência nas duas extremidades, como podemos ver na imagem, caracterizando a alavanca interpotente. Na alavanca interfixa, nós temos o eixo no centro da barra rígida, a força e a resistência nas duas extremidades, caracterizando a alavanca interfixa. Outro conceito importante que devemos levar em consideração é o braço de força e o braço de resistência. O braço de força nada mais é do que a distância do eixo até o ponto de aplicação da força. E o braço de resistência é a distância do eixo até o ponto de aplicação da resistência. Bom, galera, como nós terminamos essa videoaula, já temos base o suficiente para irmos para a nossa próxima videoaula. Até a próxima videoaula.